Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção das atividades que nós fizemos nas páginas 55 e 57 do livro de História. Essas atividades foram feitas na aula 5, no dia 28 de abril, quer dizer, antes daquela atividade do Google Forms, tá bom? Não se esqueça que você pode sempre parar o seu vídeo, arrumar a resposta que você precisa e depois dar continuidade. Você pode ainda voltar um pouquinho o seu vídeo para ter certeza da sua resposta. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários para a sua professora, tá bom? Então, hoje nós vamos iniciar a correção da página 55 e vamos começar pelo primeiro exercício. A primeira pergunta é assim: que características as sociedades sumérias e egípcias tinham em comum? E quais eram diferentes? Eu me baseei para responder apenas no texto. Caso você tenha se aprofundado e tenha gostado um pouquinho mais e se aprofundado nas perguntas, no texto, né, no tema, você vai encontrar outras características que convergem e que se divergem, né? Então, outras características que egípcios e sumérios tinham iguais no modo de viver em sociedade e outras características que são diferentes. Mas nesse momento, eu me baseei no texto, tá bom? Então, características comuns. Eles eram politeístas, né? O texto apresenta que eles eram politeístas. A gente já conversou, eles acreditavam em vários deuses. Essa é uma das características que o texto apresenta como comum. Outra característica ainda é a sociedade desigual. O texto apresenta, nos conta, né? Eu contei para vocês no vídeo anterior, da aula 6, que era um grupo que tinha poder, esse grupo tinha mais dinheiro. O grupo que não tinha poder era um grupo mais desvalido, né? Eles chegavam até ao regime de escravidão. Esse grupo era o grupo de braçal, né? Não tinha direito às questões políticas, a opinar em nada na cidade, né? Então, esse grupo, ele era à margem da sociedade, né? Como a gente tem hoje. Então, essas eram as características comuns entre sumérios e egípcios. E as características diferentes. Os egípcios tinham um único governador, né? Alguém que regia tudo, que era um faraó, né? Diferente das cidades sumérias. Cada cidade, ela tinha um pequeno governador, né? Ela tinha, cada cidade era independente. Nós vimos que no Egito, cada pequena cidade tinha um chefe, né? Cada nomo tinha um chefe. E o chefe, além dele, tinha um líder soberano, que era o faraó. Diferente das cidades sumérias, né? Cada uma era independente. Então, cada cidade tinha a sua forma de administrar politicamente, juridicamente. Então, cada uma administrava a sua cidade de uma forma. Temos ainda, aí eu acrescentei para vocês alguns tipos de cidades, tá bom? Algumas cidades sumérias, apenas a título de curiosidade. Então, eu coloquei aí algumas cidades que vocês já viram em algum momento das nossas atividades. Inclusive, uma delas a gente vai falar na próxima atividade da nossa resposta aí, né? Que é esse templo aí tá numa dessas cidades citada nessa questão anterior que eu coloquei para vocês. Então, veja só. Exercício 2. Como era a organização do poder político e religioso entre os sumérios? Então, como que eles se organizavam politicamente e religiosamente? É possível relacionar a construção desses templos com o contexto? Então, para ajudá-los, havia um pequeno texto descritivo contando como era naquela época. Baseando-se naquele pequeno texto e no que estudamos, elaborei uma resposta que a sua pode estar, não precisa ter exatamente igual, mas precisa ter pontos convergentes, né? Pontos que se assemelham. Então, vamos lá. O controle político e religioso
ficava nas mãos de um pequeno grupo. A gente viu isso agora há pouquinho, né? Um grupo com mais dinheiro. Grande parte da população não participava das decisões políticas. Os súditos e escravizados eram responsáveis pelos trabalhos pesados. Então, pelo trabalho no campo, tanto na agricultura como na criação de animais, e nas construções, né? Nas construções pesadas, tanto de templo como das casas. Então, eram os escravizados, os mais desvalidos, né? Não todos escravos, mas aqueles com menos poder aquisitivo, era o que trabalhava nessas construções. Tudo bem? Bom, temos aí um exercício que pede para você verificar a veracidade das afirmações, colocar V para aquelas que estão certas e F para aquelas que são falsas. Então, vamos lá. V. Então, a primeira está como verdadeira. As cidades egípcias se desenvolveram em torno do rio Nilo. Isso é verdade, tá? As cidades precisavam do rio. Inclusive, elas precisavam de quando o rio fazia a cheia, né? O período da chuva, que era um pequeno período do ano, e elas plantavam ao redor do rio. O rio tinha uma espécie de lodo, tem uma espécie de lodo, e deixava a terra fértil. Então, eles inclusive esperavam essa cheia para plantar ao redor. Isso é um fato verdadeiro. A segunda também é verdade. As cidades sumérias eram independentes, com sistemas administrativos próprios. É verdade. A terceira tá como falsa. O faraó representava apenas o poder político. Não, né? O faraó, ele representava o poder político e religioso. Não era só o político. F. A próxima tá como falsa. No Egito, a maior parte do trabalho era realizado nas cidades. Não, né? Era no campo. Era no trabalho braçal mesmo. E a última tá como verdadeira. Com as trocas comerciais, muitas cidades foram influenciadas pelas culturas egípcias e sumérias. É verdade, né? Inclusive a arte e a escrita, né? Nós vimos isso um pouquinho na aula anterior. Agora nós vamos para a correção da próxima página, da página 57. Exercício 4. De acordo com as fontes escritas, de que modo as fontes escritas podem auxiliar no estudo das sociedades antigas? As fontes escritas ajudam a entender como era a vida nas sociedades antigas, a conhecer as suas leis, seus costumes e sua cultura. Então, na verdade, tudo o que é encontrado e que tem algum registro auxilia com que os historiadores, os pesquisadores entendam como que se organizava aquela cultura, aquele grupo antigamente, né? É mais fácil ter um registro e identificar, um registro escrito e identificar como era a organização daquele grupo do que apenas vestígios como cerâmica, né? Que a gente acaba encontrando e as pessoas os historiadores acabam encontrando. Quando há algo escrito, de fato a comunicação é mais fácil. O próximo exercício solicitava que vocês fizessem uma identificação através de uma legenda. Então, olha lá. Classifique cada tipo de fonte histórica de acordo com a legenda abaixo. V, para fonte material visual. E VE, para fonte material visual e escrita. Então, quem prestou bastante atenção na observação de cada imagem, tem imagem que tem uma representação escrita, tá bom? Ela é material, mas também escrita. Então, vamos lá. Primeiro aí é uma estátua, né? Ela não tem nenhuma representação escrita. Tem a legenda, mas a legenda não faz parte da estátua, né? Então, ela é apenas uma fonte material visual. A segunda imagem, se vocês observarem aqui onde eu estou mostrando com o cursor,
apesar de ter a representação em cima, né, uma representação de personagens, aqui embaixo, né, ela tem uma representação de escrita, né? Então ela é uma fonte material, visual e escrita. Ah, eu não corrigi A, B, C, D, E, eu corrigi na ordem que tá no livro de vocês, tá? Uma assim do lado da outra, para facilitar. Próxima, é a letra B. Então, arabescos representando músicos egípcios de cerca de 3.000 anos. Então, temos aí a representação de um músico, né, das moças. E quem prestou bastante atenção, aqui no fundo tem uma representação da escrita egípcia, né? Então, é uma fonte escrita, visual e escrita. Material, visual e escrita. No próximo, também, se você olhar entre a representação do homem e da mulher, aqui há uma representação de escrita. Então, é material, visual e escrita. A próxima é apenas visual, não há nada registrado em forma de escrita. Toda essa escrita que está representada aí, nenhuma delas é alfabética, né? Nenhuma delas está usando o nosso alfabeto com letras que formam palavras. Mas é uma escrita egípcia, a gente já viu isso sobre as possibilidades de escrita, a história da escrita. Agora que nós já finalizamos a correção, eu vou esperar vocês para a gente fazer a nossa atividade do dia. Mas eu vou encontrar vocês no próximo vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau!